Então ele traz ali do versículo 1 ao versículo 6, Tiago começa alertando aos ricos, né? Mas ali o alvo em si não é o dinheiro, e sim o uso egoísta e injusto desse dinheiro, né? Ele denuncia muito aos que acumulam riquezas e que ignoram aqueles que estão necessitados. Um exemplo prático e atual é como se a gente tivesse na nossa casa ali, na nossa despensa, produtos, comidas que estariam se estragando e pessoas que estejam necessitando, né, pedissem ajuda e a gente negasse dizendo que não tinha ou algo do tipo, né? Então ele traz esse ponto, né, que ele não condenando a prosperidade, mas ele exige que a gente possa usar ela com sabedoria e com justiça, né? Então a fé verdadeira, ela não tolera a ganância, né? Então se a gente que lidera, que empreende, que faz qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de coisa, a gente precisa usar, né, com bastante sabedoria todos aqueles recursos que o Senhor coloca nas nossas mãos, né? E aí na segunda parte ali do versículo 7 ao 11, ele fala sobre, depois de falar sobre os opressores, ele fala com os oprimidos, né? Ele chama os irmãos, que talvez seja a parte mais difícil da vida do cristão, que é esperar em Deus com paciência, né? Ele traz ali até uma analogia do agricultor, que ele planta e confia. Ele sabe que ele vai colher, mas aquela colheita, ela não depende dele, né? Da mesma forma é a fidelidade de Deus, ela não está presa no nosso cronômetro, é no tempo dele. Pode ser que seja um dia, uma semana, um mês ou um ano, né? Então talvez a gente esteja esperando uma resposta, uma cura, uma mudança, qualquer coisa que seja da parte de Deus, mas Tiago está nos dizendo para não desistir, porque a gente sabe que a paciência, ela é uma espera passiva, né? Ela é um terreno onde a nossa fé amadurece em Deus, né? E aí, para provar isso, ele cita Jó, né? Um exemplo ali de dor, mas que também teve uma restauração, né? Falando de Jó, né? Tipo, trazendo o exemplo de Jó, ele já linka ali a outra parte do texto, né? Ele fala de Jó e ele lembra como Jó não amaldiçoou Deus, né? Ele controlou ali a sua boca. E aí é o que fala na parte 3 ali do capítulo 5 de Tiago, onde ele fala sobre a integridade das nossas palavras, né? Que o sim seja sim e o não, não. Né? Ele é bem direto, né? E hoje a gente vive numa cultura de promessas muito vazia todo instante, né? E aí ele lembra que a palavra do cristão, ele deve valer muito mais do que um contrato, né? Eu lembro muito bem quando eu era criança, ouvia meus pais conversando com outras pessoas, e falava tipo, não, vai ser isso, e era isso no final da história. Ele apenas não precisava ali de contrato, escrever nada no papel, não, ele dizia que era assim e era do jeito que estava sendo acordado, né? Então que a gente possa ser confiável, né? Ser claro, não usar as palavras ali só para maquiar ali uma insegurança que a gente tenha, mas que a gente possa cumprir o que a gente diz, seja um convite, seja algum tipo de compromisso que a gente faça durante o nosso dia, mas que as pessoas possam ver integridade nas nossas palavras, tá? E aí, trazendo isso também sobre palavras, linkando já com a outra parte, ele fala sobre as palavras que são dirigidas a Deus, né? Que aí ele fala com a parte da oração, né? Tiago, ele mostra que a oração, ela não é o último recurso, né? Ela é o primeiro passo. E aí ele começa a parte do versículo ali 13 em diante até o 18, falando que se você sofre, ore. Em outra versão, ele diz: se você está sofrendo, que você ore, né? Então ele traz isso: se você está alegre, louve, né? Então, fazendo uma analogia da oração com um leme no meio da tempestade, a gente sabe que a gente não pode controlar o vento ali no meio daquela tempestade, mas a gente sabe que
o leme vai mudar a direção do barco para daquela tempestade. Então é basicamente isso que a oração faz. Ela muda a direção ali, seja de alguma resposta da nossa vida, né? E Tiago ali, ele traz o Elias como exemplo, né? Que ele era um homem como nós, né? Ou seja, com falhas, mas ele orou com fé e mesmo assim moveu os céus. E isso faz nos lembrar do poder da oração, que não está em quem ora, mas sim em quem recebe, né? Então, que nós possamos orar, né, com fé, com frequência, orar com verdade, né, com as palavras íntegras ali de que a gente está sendo sincero com Deus, né, e que a oração ela possa ser muito mais do que uma disciplina, e que sim ter intimidade ainda mais com Deus, né? E aí, trazendo essa parte da oração que ele traz na parte 4, para o encerramento, para a parte final ali do capítulo 5 de Tiago, ele encerra dizendo que quem restaurar, trazendo ali, dizendo que restaurar quem desvia é uma das missões mais preciosas da igreja. Então ele diz ali: meus irmãos, se algum de vocês se desviar de verdade e trouxer alguém de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados, né? Então ele traz ali, é como se fosse uma analogia, trazendo como se ele fosse acender uma lanterna no meio de uma floresta escura e encontrar alguém que está perdido. A gente apenas não salva aquela pessoa, mas também dá a ele uma nova chance de continuar ali a jornada dele, né? Ou continuar o caminho que ele estava seguindo antes de ser perdido, né? Então, assim, que a gente possa não desistir do nosso irmão que se afastou, não julgar ele, mas ir atrás, né? Porque a graça que nos alcançou pode alcançar também essa pessoa. Talvez outras pessoas precisam que essa pessoa que estava perdida pudesse voltar aos caminhos do Senhor, para que ele pudesse também ter, para que também essa graça possa alcançar ele, né? Então, trazendo aqui um resumo ali do capítulo 5 de Tiago, ele é um chamado para a nossa maturidade, né? Ele começa ali confrontando o nosso egoísmo, ele passa pela paciência, reforça a nossa integridade e exalta também o nosso poder de oração, né? E ele termina ali com o amor que resgata, né? Então tudo isso se conecta no capítulo 5 de Tiago, porque ela é uma fé viva, não é apenas o que nós cremos, né? Mas sim o que nós vivemos. Tem uma frase muito conhecida que diz que a palavra a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Então, muito mais a gente consegue testemunhar muito mais com aquilo que a gente vive, né? Com que as pessoas veem do que a gente faz, do que apenas do que a gente fala, né? Então, que Deus possa nos dar coragem para aplicar toda essa palavra, não só do capítulo 5 de Tiago, mas de todo o capítulo, como a gente já viu aqui nas reflexões, que nós possamos ser instrumentos, né, de justiça, de paciência, de verdade, de oração e de restauração também na vida das pessoas, né? E que o nome de Jesus ele possa ser visto, né, não só através da nossa boca, do que nós falamos, do que nós proferimos, mas também da nossa atitude.